Eu vou apresentar o palestrante, o professor Sérgio Divozan Júnior, né? Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Química pela mesma universidade. Tem experiência, evidentemente, na área de Química, com ênfase em Físico-Químico, bem como na área de Química Analítica, com ênfase em cromatografia. Parece ser bastante interessante, gasosa e líquida. Atualmente é professor adjunto e coordenador do curso de Engenharia de Química ainda e bacharelado. Membro do Conselho Editorial da editora universitária da Universidade do Estado do Amazonas e presidente da Comissão Estatuinte da Universidade Estadual do Amazonas. Portanto, possui um currículo, né, bastante interessante e, sem dúvida, vai contribuir com as nossas discussões, as nossas reflexões aqui. Queria apenas fazer uma complementação. Ontem, as observações sempre muito interessantes do professor Edivaldo Boaventura. Nós temos Otávio, que de fato percorreu esse processo interno na universidade, e eu diria que a universidade hoje já não é mais uma universidade de formação de professores, é uma universidade também de qualificação dos seus quadros. Nós temos aqui o professor Biratã, pró-reitor da PRAS, que fez mestrado conosco, né, e hoje ocupa uma função na gestão. Nós temos Cida Porto, que é mestra pelo GESTEC e que também integra a gestão. Nós temos Jardelina, que também é mestra pelo mesmo programa, pelo PPG Educ, que também integra a gestão. Nós temos Marta, que é mestra também pelo PPG Educ. Portanto, desculpe, é possível que tenha mais alguém que eu não esteja memorando agora, não. Mas acho que foi uma boa iniciativa, corajosa do reitor, no sentido de, primeiro, reconhecer a qualidade dessas pessoas e, sobretudo, valorizar a formação que a própria universidade vem fornecendo a essas pessoas. Passarei, então, agora ao professor, para que ele possa expor suas ideias. Bem, bom dia a todos. Eu peço permissão a todos também, porque eu falo melhor em pé, sentado no... Então, mais uma vez, bom dia. Obrigado pelo convite, magnífico reitor. A Cláudia depois vai ter que me explicar como é que ela achou meu nome, porque eu estava dando uma aula quando tocou o telefone, e daí o alô, o professor Sérgio, e começou uma conversa. Não, a gente queria que o senhor apresentasse a Estatuinte. E eu, no meio de uma aula, digo, mas que conversa é essa? De onde é que saiu? Não, é da Bahia. Eu digo, meu Jesus, de onde é que conseguiram descobrir o meu nome? Aqui em Manaus ainda. Mas depois ela vai ter que me explicar isso aí mais direitinho. Fiquei muito feliz em poder apresentar o nosso processo. É um processo que ainda não terminou dentro da OEA. Um processo complicado, que vocês devem bem saber. Eu espero que com a minha apresentação vocês vejam que o processo de vocês não deve ser tão complicado como o nosso, em termos de logística, pelo menos, porque a OEA, hoje em dia, é a maior universidade multicamp do Brasil. Vocês têm, são 417 municípios aqui na Bahia, tem em 23 e mais na capital. Vocês vão ver que no Amazonas a gente tem 62 municípios e a OEA está em 57 municípios.
e com uma área 2,5 vezes mais ou menos a da Bahia. Então, a logística eu vou mostrar para vocês é uma coisa assim fora da casinha lá na minha universidade. Só para me situar dentro da universidade, eu entrei na universidade no primeiro concurso número 1, não tem ninguém mais antigo lá, nem o reitor hoje em dia da UEA, ele é mais antigo do que o pessoal que entrou no primeiro concurso. O reitor atual entrou no 5º ou 4º concurso que a gente teve lá. E quando a Cláudia me pediu para apresentar, eu fiquei pensando muito em como que eu ia apresentar isso para vocês de uma maneira que pudesse ser útil. Então, a maneira com que eu vou apresentar para vocês é primeiro dar uma ideia muito geral do que é a UEA e depois apresentar o processo Statuinte no cronograma que ele foi pensado. E que daí já dá uma ideia muito boa para vocês de todos os pepinos e os problemas que a gente passou. Porque não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês vão ter problema. Essa é a primeira premissa que vocês vão ter. Então vamos lá. Agora não foi. Não, tem que ligar aqui. Senão não vai mesmo. Então, um breve histórico, assim, para vocês saberem como é que surgiu a UEA. Ela é uma universidade, vamos dizer, se a UNEB, eu considero um adolescente, que vocês têm 32 anos, se eu não me engano. A UEA é uma criancinha ainda. Então, ela surgiu em 2001. A lei está ali, diz a lenda que o governador, na época, o governador Amazonino Mendes, estava tomando café de manhã e disse: vou criar a UEA, e criou. Na louca. A lenda diz isso. Deu na veneta dele, ele resolveu fazer a UEA. E para fazer a UEA, o que ele fez? Ele pegou uma antiga instituto de tecnologia que tinha lá em Manaus, que chama, por incrível, vamos dizer, é Instituto de Tecnologia do Amazonas, mas cuja sigla é UTAM. Logo que eu cheguei lá também, vem cá, por que é UTAM e não é ITAM? A história toda é que eles, quando inventaram o tal do instituto, achavam que era uma universidade, e para ser uma universidade precisa de uma variedade de cursos para ser classificado como universidade. Como já tinham feito um marketing enorme sobre UTAM, ficou UTAM, mas o nome é UTAM, Instituto de Tecnologia do Amazonas. E era um instituto que tinha 43 anos já, de formação de engenheiros para o polo industrial de Manaus. E ele foi simplesmente incorporado nessa instituição que surgiu em 2001. Além disso, o governador também pegou várias, vamos dizer, locais na cidade. A única área que é da UEA mesmo é desse instituto. O resto é tudo alugado por enquanto. A gente ainda tem agora uma previsão de ir para o município de Iranduba, numa área gigantesca para fazer toda a universidade lá dentro, mas isso aí também é uma outra história longa, que é legal de contar, mas não é a hora. Então, para vocês terem uma ideia, quando surgiu a UEA, em 2001, o primeiro vestibular foi oferecido um pouquinho menos de 2.000 vagas. E olha a quantidade de inscritos que teve naquela época. Foram 180.000 inscritos na época. E a aula inaugural dia 13 de agosto. Então, isso aí foi o pontapé inicial da UEA. Já no segundo ano, por ter visto que tinha uma quantidade muito grande de pretendentes a entrar na universidade, se viu que tinha uma demanda reprimida para caramba. No segundo ano já foi 230.000 inscritos para a Universidade do Estado. Então, o que mostrou é que tinha área para surgir uma universidade, e aquele café da manhã do governador, até que não foi tão maluco, teve um sentido no final das contas. 2005 tem uma coisa muito interessante, a gente tem lá ensino presencial mediado por tecnologia. Foi a primeira turma formada, porque a UEA, no interior, a tendência dela é formar professores. Porque vocês já imaginam que o ensino médio no Brasil todo é o O do Borogodó. Lá no Amazonas, ele é abaixo do O do Borogodó. Então,
no interior do estado dá uma pena. Até logo que eu entrei na universidade, para vocês terem uma ideia, eu dava Química Geral. Normalmente, quando a gente entra na universidade, a gente só pega a disciplina legal, né? Daí me deram 3 turmas de 70 alunos cada um para dar Química Geral. E dando a disciplina, chegava, olhava para a cara das criaturas, o cara que é professor olha para a cara e vê, porra, não estão entendendo absolutamente nada. E num determinado momento da aula eu disse, vem cá, tia, quantos de vocês aí já fez Química no 2º grau? Nenhum. Em 3 turmas de 70 alunos nunca tiveram Química. Eu digo, como é que vocês entraram na universidade? Então o ensino médio lá é uma coisa bastante complicada, e a UEA veio para conseguir formar professores para o interior, e isso foi muito bom. Depois eu vou mostrar um pouquinho a quantidade. Então isso aí é um marco pelo seguinte, a UEA em 2005 formou a primeira turma de 7.000 e fez uma formatura de todos eles ao mesmo tempo em 61 municípios do Amazonas. O reitor na época quase ficou doido para fazer esse negócio, mas isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. 7.150 foram graduados ao mesmo tempo em 61 municípios dos 62. Coisa muito doida. Já em 2006 já tinham 5 mestrados e 2 doutorados, stricto sensu, o primeiro doutorado em medicina, na área de medicina. E em 10 anos a UEA formou mais ou menos 20.000 professores, que agora estão, a grande maioria deles, no interior do estado. Então é só para dar uma ideia muito geral, porque o foco hoje é a parte da Statuinte. E para a gente falar de Statuinte, a gente tem que falar da estrutura física da Universidade do Estado. A Universidade do Estado ela é dividida em escolas, aqui é departamentos, mas lá são escolas, centros e núcleos. As escolas elas estão na capital, centros e núcleos estão no interior. E como é que funciona isso? Essa aqui é a minha escola. Essa aí era onde era a UTAM, que era o Instituto de Tecnologia do Amazonas. Eu tenho meio bronca no negócio de escola, porque para mim escola é... Sei lá eles não são tão invocados com escola como eu sou, mas isso vai mudar agora na Statuinte também, porque a escola inteira resolveu que não vai ser escola, vai ser instituto, mas por enquanto está valendo isso. Então, existem 5 escolas na capital, em Manaus. É a Escola Superior de Tecnologia, a EST, que é essa aqui. A Escola Superior de Artes e Turismo. Então, só para voltar aqui, volta aqui. Essa escola aqui é a escola que tem todas as engenharias da UEA. Então, as engenharias e os cursos tecnológicos são feitos aqui. A Escola de Artes e Turismo também tem o seu nicho, que é a parte de artes cênicas, turismo. Também não sei exatamente os cursos que tem nessa escola, mas ela abrange essa área do conhecimento. A Escola Superior de Ciências Sociais, Direito é aqui. Tanto o interior quanto essa são em locais alugados pela UEA. A Escola Superior de Ciências da Saúde, que é da onde é o nosso reitor atualmente, ele é médico. E a Escola Normal Superior, que é a nossa escola onde tem todas as licenciaturas, são lá agora. Então, licenciatura de Biologia, Matemática, Química eles estão tentando colocar agora. Então, a Escola Normal Superior é onde a gente forma os professores da UEA. Então, essas 5 unidades, junto com a reitoria, que é esse prédio que está aí, elas formam, vamos dizer, o complexo que a gente tem em Manaus. Só em Manaus já tem um problema que eu vi que vocês, eu acho que tem aqui, porque eu procurei lá no Google Earth onde é que estava a UNEB, e apareceu um monte de negocinho, eu não me achei lá no... Então ela é, não sei se é espalhada aqui também. Né? Então, para vocês terem uma ideia, ó, a EST fica aqui, minha escola. A Normal Superior fica aqui, a reitoria fica aqui, a de Ciências da Saúde aqui, a ESO aqui e a de Artes e Turismo aqui. Então, até mesmo em Manaus, a gente não está no mesmo lugar.
está todo mundo espalhado. E que também causa, vamos dizer, a união que nós gostaríamos que a universidade tivesse, já nesse caso já é complicado. Então, toda vez que a gente tem que falar com o reitor, por exemplo, eu tenho que sair daqui para lá, o que é um saco, mas é o reitor que anda. Não, lá a gente tem que andar. O reitor é amigão meu, a gente já foi conselheiro do conselho universitário também, mas o reitor, ultimamente, ele anda mais fazendo contatos na Europa, esse negócio todo. Tá boa a coisa. Então, isso aqui é a realidade em Manaus. Bem, no interior, qual é que foi a ideia da OEA? Como a gente tem as unidades consolidadas na capital, no interior a OEA se consolida através dos seus centros. Os centros são unidades grandes da OEA, eles são 6 centros, os 2 primeiros a serem implantados é o Centro de Estudos Superiores de Parintins e o Centro de Estudos Superiores de Tefé, foram os 2 primeiros, mas hoje a gente tem 6 centros com a área da OEA e são grandes centros, inclusive a maior, vamos dizer, unidade da OEA na capital é a Este. A área que a gente tem aqui em Parintins deve ser umas 2, 3 vezes o tamanho da área que a gente tem lá na Este. E, para vocês terem uma ideia de área, a Este ela poderia comportar toda a OEA dentro dela, das 5 unidades que tem na capital. Então, os centros de estudos superiores são, vamos dizer, unidades mais robustas que a gente tem da OEA no interior do Amazonas. E, depois dos centros, a OEA planta uma semente em cada um dos municípios. Essa semente, com 1 curso, 2 cursos, a gente chama de núcleo. No futuro, a ideia é que os núcleos comecem a se tornar centros. Então, é uma proposta da OEA ocupar todo o espaço possível de municípios do Amazonas. Faltam 5 ainda que não tem nenhuma unidade da OEA. Normalmente os núcleos são em áreas cedidas pela prefeitura e tem professores, tem os seus técnicos e, obviamente, tem os seus alunos da região onde ele foi implantado. Tá? Então é mais ou menos assim a estrutura da OEA. Existem as escolas, que são os grandes centros. No interior tem os centros de estudos, que são as unidades maiores do interior, e os núcleos são os embriões para a implantação depois de centros da OEA em cada uma dos municípios do Amazonas. E isso aí é para vocês terem uma ideia. A OEA só não ocupa essa pequena região que está aqui, ó. Então, Boa Vista de Ramos, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Carreiro da Várzea, e tem mais um outro aqui que eu não me lembro o nome. Então, aqui ela não está presente, nos demais municípios a OEA está presente. Recentemente eu fui a convite do Exército, aqui na ponta do nariz do cachorro, e demora para chegar lá. E até uma discussão muito interessante, que até se eu tivesse outra oportunidade de vir falar para vocês, que é com respeito, o Exército pediu a nossa ajuda com respeito às nossas fronteiras. É um assunto bastante interessante e delicado. Eu que sou do Sul, a gente sempre acha que a Amazônia é nossa, que aquilo lá está tudo resguardado, e não sei se vocês têm a mesma ideia, mas a ideia é completamente errada. Completamente errada. Então eu vi situações lá que... Deixa eu ver onde é que está Tefé aqui. Cadê Tefé? Tefé está por... Está por aqui, assim. Tefé é meio por aqui, assim, ó. Aqui, eu acho. Existem pessoas da Colômbia e da Venezuela que se estabeleceram mais ou menos por aqui no Amazonas já. Então essa fronteira que a gente tem aqui, que a gente acha aquela linhazinha lá que é a nossa, isso é uma ilusão. Então o Exército agora, através do seu comando maior, está tentando ver uma maneira de a gente ocupar a fronteira do Brasil de uma maneira mais efetiva, e com a ideia deles é povoar com pesquisadores, mas isso é uma outra história. Outra história. Então isso aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca de logística que um processo estatuinte acaba
se deparando quando eu tenho um cara lá em São Gabriel da Cachoeira que diz, porra, vai ter um processo estatuinte na OEA. Eu quero participar, pô. Eu faço parte da OEA. O cara que está lá na boca do Acre, lá no... Já perdeu as botas, o cara diz, porra, eu sou OEA também, por que eu não posso participar? Então foi um negócio muito doido que a gente acabou fazendo, mas que funcionou. A parte de logística funcionou muito bem, porque a programação foi muito bem feita. Então, hoje, a OEA tem 45 cursos, 200 no total oferecidos, 81 cursos de pós-graduação, 9 distritos senso, lato senso tem vários. Como eu falei, está em 57 municípios dos 62, e isso aqui é o que a gente tem de docentes, técnicos e alunos. Não sei se vocês têm 22 mil alunos, é o que a gente tem hoje em dia na OEA. É muito parecido a quantidade do interior e na capital. Então, esse aí é um overview para vocês do que é a universidade e como é que a gente teve que trabalhar em cima do processo estatuinte da OEA, que começou em 2012 oficialmente. Então, o histórico, e aí que eu falei para vocês. Eu vou contar data a data do cronograma de como aconteceu. Em anterior, da época que eu entrei na OEA até maio, mais ou menos, de 2012, a luta para conseguir começar o processo estatuinte foi extremamente dolorosa. Não sei se com vocês foi aqui, lá foi. Porque o estatuto ele foi escrito não foi pelo governador, mas muito provavelmente pelo assessor do governador, e até hoje esse estatuto está valendo. E desde o início da OEA, a gente queria mudar o estatuto e fazer o estatuto da maneira como a gente gostaria. Então, em toda a reunião do Conselho Universitário, e muito provavelmente foi por isso que eu acabei me tornando o presidente, o coordenador da comissão executiva, em toda a reunião do Conselho, sendo eu conselheiro ou não, porque até hoje eu participei de todas as reuniões do Conselho Universitário, tem uma hora lá que vocês que já participaram do conselho que o magnífico reitor disse, tem alguém que quer falar alguma coisa? Sempre tinha um levantando a mão, que era eu. Digo, professor, nosso processo estatuinte. Isso foi por 2 anos enchendo o saco do reitor a esse respeito. Até o nosso, como a Cláudia me perguntou, como é que era o nosso, como é que é? O nosso sindicato, até o sindicato já tinha perdido as estribeiras, já tinha desistido desse negócio. Mas daí o discurso, na medida que os anos foram passando, o discurso começou a ficar cada vez mais forte para o lado do reitor. A minha fama que eu tenho lá é de um pouco invocado, então chegou uma hora que eu disse, vem cá, tia, te liga, porque... E daí um e outro diretor de centro começou, porra, peraí, eu acho que o Sérgio tem razão, vamos tentar... E foi muito devagarzinho que eu comecei a convencer o pessoal do Conselho Universitário a botar uma pressão na reitoria, porque era muito confortável para o reitor, ele era um reitor que não era da nossa universidade, o reitor pró-tempore, indicado pelo governador, para ele, se ele não fizesse o processo estatuinte, não teria estatuto, não teria eleição. Então ele estava numa boa. Então foram 3 anos assim, no último ano eu simplesmente enlouqueci. Eu disse que a nossa escola ia... Porque a nossa escola dentro da OEA é uma escola que tem um peso muito forte por ser a escola de engenharia. E a gente simplesmente foi lá, eu digo, vamos juntar a escola toda e vamos lá na reitoria e vamos dizer, vem cá, ou vai ou racha. Então, em maio de 2012, o reitor, dia 23, resolveu nomear uma comissão de trabalho para a elaboração de um anteprojeto de como que ia funcionar o processo estatuinte. Então, antes de a gente começar o processo estatuinte, vocês têm que ver como é que ele vai ser realizado. A ideia é essa. Eu tomei a liberdade de ler o estatuto de vocês. Não sei se li errado, mas uma das atribuições do Conselho Universitário de vocês é fazer o estatuto, e não a comunidade. Entendi errado ou não? Porque uma coisa é o Conselho Universitário, que, vamos dizer, é uma quantidade... essa aqui de professores, outra coisa é a comunidade toda discutir um estatuto.
que na minha opinião é o que é o correto. O que eu li no estatuto de vocês é que quem faz as mudanças é o próprio Conselho Universitário. Mas não está escrito isso lá. Então, esse é uma coisa que não foi assim que funcionou com a gente. Então, o professor José Aldemir era um professor gosto muito dele, a gente já encrencou muito um com o outro, mas ele mora no meu coração até hoje. E ele também diz que gosta de mim. Mas, no campo da discussão, a gente teve umas peleias legal pra caramba. Então, numa portaria lá de 2012, ele simplesmente nomeou essas cinco pessoas. Eu fui o representante do nosso sindicato. Para vocês verem que a gente tem 2 sindicatos de técnicos. Isso aqui foi uma encrenca, porque nenhum sindicato fala um com o outro, e daí os 2 sindicatos, não, nós 2 vamos ter que estar aí também. Tiveram que estar ali. Um representante da reitoria, obviamente a reitoria ia colocar alguém lá para me ver o que ia estar acontecendo, e um representante dos alunos também fez parte. Então, a gente levou um mês, mais ou menos, e a gente apresentou uma proposta de como isso ia correr, que eu vou apresentar para vocês também. Então, essa proposta ela foi apresentada e foi aprovada no Conselho Universitário, que lá, no nosso caso, é Consuniv. E eu coloquei aqui embaixo, acho que lá atrás não dá para ver, porque está baixinho, inclusive a paridade entre classes. Foi uma das coisas que foi discutida e que no Conselho Universitário me perguntaram, vem cá, e a LDB, ela diz que tem que ter 70% de professores e o resto de técnicos e alunos. Como é que vai ficar isso? Numa discussão entre os 5, a gente viu que existia uma possibilidade de a gente incluir toda a comunidade de maneira paritária, porque a gente poderia fazer o processo estatuinte de uma maneira que ele fosse uma consulta à comunidade sobre um texto. E esse texto que seria gerado no processo estatuinte, ele seria aprovado realmente no Conselho Universitário, que é onde tem 70% de professores, e lá no nosso caso tem 15 de técnicos e alunos. Isso foi decidido no Conselho Universitário. E aqui eu vou falar uma coisa que lá não ocorreu, e que aqui eu acho que vocês têm que pensar muito bem, que é o seguinte, uma coisa que a gente decide no Conselho Universitário, ela tem que ser cumprida. Sabe? Então, se o Conselho Universitário achou interessante que a paridade entre as classes ela era relevante no caso da formação de um texto, que é o Estatuto, no final das contas ela tem que depois cumprir com aquilo que ele decidiu. No nosso caso, meio que teve um golpe de Estado no meio da estatuinte, das coisas que foram decididas aqui. Então, o comprometimento dos professores, do Conselho Universitário, da gestão superior, ela tem que ser ilibada. A gente não pode combinar um negócio e depois, por uma situação que pode beneficiar um ou outro professor, a gente mudar o que foi decidido no Conselho Universitário. Eu também não quero entrar muito em detalhe naquilo que aconteceu lá, porque eu acho que foi uma coisa muito triste que aconteceu, mas estou um pouco traumatizado ainda, mas a coisa anda. Porque eu sou daqueles lá, sou lá do Sul, eu acredito que um homem sem palavra não é nada, simplesmente. Então, se eu dou minha palavra que eu vou fazer, não interessa que depois eu vou me ralar, eu vou fazer. Então, a ideia é essa. Então, isso aí depois eu vou ainda falar mais algumas coisas a respeito disso. Mas no dia 3 de julho, que foi quando a gente apresentou a proposta, o Conselho Universitário aprovou aquilo que a gente falou. E eu falei, fui eu que apresentei, aliás, eu apresentei detalhadamente como seria o nosso processo estatuinte e o Conselho acatou. E essa aqui é a apresentação que eu fiz lá. A primeira coisa que eu notei dentro do Conselho Universitário é que muitos membros não sabiam o que era um processo estatuinte. O que estava envolvido num processo estatuinte. Então, de uma maneira muito resumida, o processo estatuinte é
um evento que ocorre dentro da universidade, onde a gente vai fazer simplesmente uma coisa, que é um documento, e esse documento é a nossa carta magna, que a gente diz. É simplesmente tudo que a universidade, que rege a universidade, vai estar dentro desse documento, cujo nome é o Estatuto. E muitos não sabiam o que era isso, e até hoje não sabem muito bem o que é isso. Então, a ideia de fazer um documento de grande porte, que vai além daquela pequena área que a gente conhece. Por exemplo, eu entendo pra caramba da parte de pesquisa, então, dentro daquele documento eu vou falar de pesquisa, mas, administração superior eu não tenho a menor ideia do que é, de quem é, o que precisa, quais as pró-reitorias que precisam. Então, a comunidade ela não tem essa visão como ela deveria ter. E também, não sei se por preguiça, não tem vontade de pegar um estatuto qualquer e dar uma lida por cima para ver quais as componentes que tem um estatuto. Então, foi explicado mais ou menos o que cada um, se tivesse vontade, deveria fazer para participar de maneira efetiva dentro de um processo estatuinte, sabendo quais são as partes do estatuto, o que poderia ser discutido, o que poderia ser mais discutido por mim, por você, qual é a maior contribuição, aonde eu deveria não discutir porque eu não entendo, ou só quero perturbar no final das contas. Então a gente tem que ter essa consciência de quais as partes que a gente pode ajudar na construção de um documento que não é fácil construir. Isso, pensando depois de tudo que aconteceu na Estatuinte, passa por uma coisa que eu acho fundamental e que muitas vezes a gente não percebe. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês são professores? Então, a pergunta segunda é a seguinte: quantos de vocês são professores universitários? Agora eu vou explicar. Porque uma coisa é ser professor, outra coisa é ser professor universitário. Quantas vezes algum de vocês já falaram, a universidade Existem 3 pilares que mantêm a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Quem é que é a universidade? As paredes? Não. A universidade somos nós. Quantos de vocês dão aula, obviamente, têm projetos de pesquisa e têm projetos de extensão? Todos? Não, me agrada muito isso, porque na UEA hoje em dia, a grande maioria dos professores acha que dar aula é ser professor universitário. E ser um professor universitário é muito mais do que isso. Ser professor universitário é mais ou menos, eu considero, o topo da carreira de professor. Por quê? Porque não adianta só ser o cara dando aula. Tu tem que trabalhar, fazer pesquisa no laboratório, trazer a pesquisa para dentro da aula, para ensinar o aluno, levar o aluno para o laboratório. E depois de tudo isso ainda, transferir esse conhecimento gerado para a comunidade, para mostrar aqui, para a comunidade onde a universidade está inserida, que a universidade não está simplesmente jogada dentro daquela comunidade, que ela transfira esse conhecimento para a comunidade onde ela está inserida. Então são poucos, muito me agrada ver várias pessoas levantando a mão e dizer, olha, eu faço projeto de pesquisa, eu faço projeto de extensão e dou aula também. E essa consciência de o que é um professor universitário é que é necessária para a gente saber exatamente onde é que a gente pode ajudar na construção de um estatuto. E é uma coisa que ainda lá no Amazonas está, vamos dizer, começando a florescer. Então, como é que vai ser como é que foi, né, o processo estatuinte, a primeira etapa dele, a composição dele? Ele seria formado por uma comissão executiva, chamada de CEP, do processo estatuinte, que essa comissão é a comissão que vai fazer a coisa andar. As comissões de base do processo estatuinte. O que é isso? Cada unidade lá, escolas, centros e núcleos, teriam uma comissão de base para efetuar as discussões dentro da unidade. Assembleias estatuintes setoriais, que são as reuniões
que são chamadas pela comissão de base para as discussões sobre o estatuto. E no final das contas, depois que a gente discutir isso nas comissões de base, nas assembleias, em cada unidade, a gente vai com essas discussões para uma grande reunião que a gente chamou de Congresso Universitário Estatuinte, onde ia se decidir exatamente artigo por artigo tudo que a gente já havia discutido nas unidades. Então essa seria, vamos dizer, a espinha dorsal do processo estatuinte da UEA. Comissão executiva do processo estatuinte, então, a gente teve um representante do nosso conselho universitário, o consul de vocês, um representante do sindicato dos professores, 2 representantes dos técnicos, um de cada um dos sindicatos de técnicos que a gente tem lá, um representante dos discentes, do DCE, um representante da reitoria e um representante da sociedade civil organizada. Então, são 7 pessoas que os técnicos têm 2 sindicatos. Então, isso é um problema sério e o pior é que eles não se dão muito. Então, não... Mas funcionou. Sociedade civil organizada. Então, a gente chamou para ajudar nesse negócio alguém da comunidade para participar, para mostrar que a comunidade também é importante no nosso processo. Isso foi legal. Inclusive, depois no congresso, vocês vão ver que a gente chamou várias pessoas da comunidade para participar, além das 3 categorias que a gente tem. Então, esse aqui é a comissão executiva. Essa comissão essas pessoas eram as responsáveis por fazer tudo acontecer. Eram 7 pessoas. As comissões de base, então, elas eram formadas por um representante de cada uma das classes. Então, tinha só um, porque as unidades era muito fácil de fazer isso. Então, eram eles que organizavam a coisa dentro da unidade, dentro da escola, dentro do centro e dentro dos núcleos. E para que servia isso? Então, é exatamente isso que eu falei. Eles organizavam, mobilizavam, incentivavam, promoviam a participação de todo mundo dentro daquela unidade para discutir. Então, por exemplo, na minha unidade, eu era da CEP, mas eu era professor da minha unidade. Então, nessas reuniões aqui, das assembleias que eram chamadas, eu participava como professor. Então, só lá na Este foram, eu acredito que umas 7 reuniões antes da gente ir para o Congresso. Então, na minha unidade, teve uma discussão de todo o Estatuto e a gente chegou com uma proposta de Estatuto completa no Congresso. Então, é mais ou menos isso que a gente esperava. E o Congresso universitário, ele acabou sendo composto pelas seguintes pessoas. Então, olha aqui, corpo docente, corpo técnico, corpo discente, como eu falei, de maneira paritária, 62 delegados de cada uma das classes. Chamamos 4 delegados do governo, 4 delegados do terceiro setor, que são as ONGs, por aí vai, 8 delegados de movimentos sociais, e, obviamente, aqui, para quem não sabe, quem mantém a UEA não é o governo, é o Polo Industrial de Manaus. Então, a nossa receita, ela não vem do governo, ela vem do Polo Industrial. Às vezes ela... Mas é uma encrenca que é o seguinte, é muito legal porque a grana é grande quando o polo está o bicho, a grana nessa situação que a gente está hoje, mas o polo industrial sempre é uma fonte bastante interessante, mas eu mesmo já dei ideias para o nosso reitor de achar outros caminhos de arrumar dinheiro. O único problema desse negócio do dinheiro da UEA é que ele não vem do polo para a UEA. Ele vem do polo e vai para o governo. E daí nós temos uma lei delegada que eu quero queimar ela, que vocês devem ter alguma lei delegada nesse sentido, que diz o seguinte: se a UEA não usar todo o dinheiro que a ela couber, o governo pode fazer o que quiser com ele. E eu já tive reuniões com uma reitora antiga, onde ela no telefone, o governador dizia: professora, a senhora vai usar 100 milhões
dos 180 que vocês têm direito. Ele disse, não, mas não posso usar 100 milhões, pelo menos 180. Não, a senhora vai usar 100 milhões, porque 180 ia voltar. A gente tinha direito na época a 280, 180 voltou. Então a gente ainda está tentando essa tal da autonomia, que também é o caso do Estatuto. Então a gente colocou eles aqui também. No total, então, foram 206 delegados. Não vai? Passa para frente aí vamos ver. Agora. Oh. Aí, ó. Não sei se vai dar para enxergar, porque eu quis colocar tudo para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui tem as escolas, as 5 escolas, os 6 centros e, na época, os núcleos que a gente tinha. Porque esses 57 que eu falei hoje, é hoje que a gente tem. Então, esses eram os núcleos na época que a gente acabou fazendo. Então, aqui tem um número... Como é que a gente fez essa divisão dos 62 professores, dos 62 técnicos, 62 alunos? A gente fez pelo tamanho de cada uma das escolas. Simplesmente pegou e viu o número total de professores de cada unidade, viu o percentual, aquele percentual era o percentual dentro dos 62 que a gente tinha. E isso deu o percentual de cada um dos professores das unidades, cada aluno das unidades e os técnicos na unidade. Isso foi feito para todas as unidades que tinham na época. Se a gente tinha uma unidade pequenininha aqui, como um núcleo desse, que o percentual dele no total é 0, a gente pelo menos botou um professor, um técnico e um aluno. Então todos eles teriam a participação dentro do processo Estatuinte. E também a gente tinha a comissão de gestão, que era o pessoal da reitoria. Então aqui também depois tem os percentuais de como é que foi distribuído isso dentro dos delegados. Então como é que funcionava? A gente tinha a comissão executiva, os 7 membros da CEP. Ela mandava demandas para as comissões de base, nas escolas, centros, núcleos de gestão. Eles acatavam essas demandas, faziam as reuniões, que eram as assembleias, e tinham a troca aqui, que depois eram repassados para a comissão executiva do processo Estatuinte. Todas essas discussões feitas nas bases aqui em cima, elas foram para o Congresso Estatuinte. E depois, a ideia era, depois de se discutir tudo dentro do Congresso Universitário Estatuinte, isso ia para o Consuniv para a homologação do texto. A ideia era essa, era muito simples, e foi isso que a gente acabou fazendo. Então, dia 27 de novembro de 2012, depois que a gente apresentou a proposta e aceita, e também, lembrando de novo, com aquela paridade, dizendo, ó, aceitaram, na boa, aceitaram. Então, essa é a maneira que vai acontecer o processo Estatuinte dentro da UEA. Foi instituída, então, os membros da Comissão Executiva do Processo Estatuinte. A portaria está lá. Os membros foram estes, e os membros daí, na primeira reunião, decidiram quem seria o presidente, o relator e o secretário. Eu, tanto da CEP como do Congresso, porque eram duas coisas distintas. Uma coisa era organizar o processo Estatuinte. Outra coisa era o próprio Congresso Estatuinte, que deveria ter um presidente, um relator e um secretário. Então, o coordenador geral do processo Estatuinte era o cara que fazia a coisa andar como um todo, inclusive o Congresso. E, durante o Congresso, o presidente presidia o Congresso, com atribuições bastante, vamos dizer, distintas dentro do Congresso. Eu, como coordenador geral do processo Estatuinte, tocava terror em todo mundo para a coisa andar. É assim que funciona, porque senão não anda os negócios. Então, o coordenador geral de uma comissão dessa, ele tem que fazer a coisa andar, ele tem que seguir prazo e tudo. Por outro lado, o presidente do Congresso Estatuinte, que também me botaram de presidente do Congresso Estatuinte, ele não pode tacar terror. O presidente do Congresso Estatuinte, ele precisa acalmar os ânimos, porque vocês vão ver que durante uma reunião com todos os membros da comunidade, com 1 milhão de cabeça pensando numa mesma coisa, e muitas vezes também querendo fazer o bem, não é só
E tem um ou outro lá querendo fazer uma zona lá dentro. Mas mesmo todo mundo querendo construir uma universidade que seja o bicho na região norte, existem divergências. E divergências até que depois eu vou contar umas histórias para vocês que aconteceu no Congresso. Então essa foi a comissão. A gente teve o professor Carlos Sando, que era representante do sindicato, como relator, e um técnico como secretário. Desses membros aí, eu não sei como é que vocês vão fazer também, se vão seguir um modelo semelhante, mas tem que se pensar muito bem em quem é que a gente coloca nessas posições. Porque eu precisava que os 7 trabalhassem efetivamente e com o coração todo nesse processo. Eu sou um professor que o pessoal me conhece lá, eu torço por um time, sou apaixonado pela minha universidade. Então, acho que o caso de eu ser o coordenador e o presidente é muito da minha história dentro da OEA. Então, as pessoas que compõem essa comissão, elas têm que estar efetivamente comprometidas com um momento específico dentro de uma universidade, que é a formação do estatuto. E nesse caso aqui, até o representante da OAB que a gente chamou, esses 2 caras aqui nunca apareceram em reunião nenhuma, que era o representante da OAB e o representante da própria reitoria. O cara nunca ia lá, obviamente, não sei, também não interessa. O que interessa é que esse aqui, eles estavam realmente comprometidos, mas 2 em 7 faz uma falta do caramba para conseguir fazer a coisa andar. Então, dia 7 de dezembro, a gente teve a nossa primeira reunião, que foi a reunião onde a gente discutiu quem seria o presidente e o coordenador geral. E do dia 7 ao dia 28 de fevereiro é que foi o maior trabalho que a gente teve, porque a gente teve que discutir de que maneira que a gente ia implantar o processo dentro da OEA. E aqui ocorreram os maiores erros da comissão, porque toda a ideia era discutida e votada. E um dos maiores erros que aconteceu aqui, que era uma ideia que eu tinha dado, e por ser meio invocado, o pessoal disse que eu estava sendo autoritário, e no final das contas, no Congresso, me falaram que deveria ser do jeito que eu tinha falado. E um dos maiores erros que nós cometemos na hora de ver como é que a gente ia fazer isso funcionar na comunidade, foi em como qual é a liberdade que nós daríamos à comunidade para fazer o texto. A minha proposta era a seguinte: eu, durante as minhas férias, li mais ou menos uns 20 estatutos, e eu simplesmente botava o estatuto do lado e ia lendo. Eu digo, porra, esse aqui é legal. Pum, ia anotando. Li 20 estatutos, vendo artigo por artigo e montando um documento na louca, simplesmente. Um documento básico, desde o título 1 até o último artigo. Na louca mesmo. Simplesmente fui lendo e disse, porra, isso aqui eu nunca tinha pensado na minha vida. Os caras pensaram lá, pô, vou botar aqui porque eu acho legal para a universidade. E montei um texto. Sem muita, vamos dizer assim, a pretensão de que aquilo ali fosse virar o estatuto nem nada. Mas a minha ideia era a seguinte: a gente não pode fazer num documento tão grande, com uma diversidade tão grande, dizer assim, ó, comunidade, faça o estatuto, do que der na veneta de vocês. Não vai funcionar, como não funcionou no nosso caso. Eu fui voto vencido. Então, na nossa comissão, no dia eu disse assim, olha, eu tenho aqui um documento que eu fiz da minha cabeça, lendo vários estatutos de universidades estaduais, federais, públicas e privadas do Brasil. E a minha ideia é a seguinte: vamos colocar este documento para a comunidade e ele pode ser modificado do jeito que... Tudo que tiver aí pode ser modificado, mas dá um norte. E isso aí fez uma diferença tamanha, porque o nosso processo estatutante já era para ter sido concluído e não foi, justamente por isso. Então, aqui, eu acho que o maior erro que a gente cometeu, no final das contas, foi esse. Foi não ter instituído um texto básico para dizer, comunidade, leia e diga, ó, está tudo errado, tudo bem, mas diga assim, ó, artigo 1, o artigo 1 normalmente é o nome da universidade. Então, eu me invoco muito lá com
o pessoal, até o governador diz Universidade Estadual do Amazonas. Eu digo, porra, tia, nem o governador sabe que é a Universidade do Estado do Amazonas. Mas se no Congresso o pessoal acha que deveria ser Universidade Estadual, tudo bem, vamos lá, artigo 1. O nome da universidade é Universidade do Estado do Amazonas e o outro levanta a mão. Não, Universidade Estadual do Amazonas eu acho mais legal. Beleza, vamos votar. Qual dos dois que vocês acham melhor? Tal. É a Universidade do Estado? É. Votado, tchau. Mas dá um norte, sabe? Artigo 2, para quê? Não gostou? Qual é a redação que o senhor propõe? Tal redação, o que vocês acham? Acham uma boa? Não estava bom a minha? Daí andaria. Porque eu sou um democrata convicto, mas eu sei que, numa situação como essa, a gente não sabe eu também não sabia de tudo que está incluído dentro do Estatuto. Então tem coisas que às vezes a gente vai discutir que a gente não deveria estar nem discutindo, porque não sabe do que está discutindo. E quando a gente fala uma coisa que a gente não conhece, normalmente sai coisas que não... Vamos deixar assim. Então esse é um momento dessa comissão que ela tem que refletir muito bem como é que ela vai apresentar o processo para a comunidade. Então aqui que é decidido isso que eu comentei com vocês. Aqui é decidido que é esse documento, a elaboração do roteiro, né? E ficou decidido o seguinte, a gente ia passar para a comunidade só os títulos e os capítulos. E dentro dos títulos e capítulos, a comunidade ia enchendo as lacunas. Mas não funcionou. Já vou dizer para vocês que não funcionou, porque não tem condição da gente conseguir fazer isso. Outra coisa que a gente teve que pensar, logo que a gente instituiu, na primeira reunião, a gente viu bem, o Congresso vai ter que ter regras. Como aqui, que eu estava ouvindo naquela hora que eu estava aqui, a gente pode falar um minuto, até me lembrei do Congresso, porque foi exatamente isso. Então, o Estatuto, o regimento do Congresso, ele tem que existir e tem que ser seguido à risca, porque senão vira a maior zona na hora da discussão. E quem é que vai aprovar isso aí? Não é a CEP. Quem aprova isso aí é o próprio Congresso. No primeiro dia de Congresso, a primeira coisa que é feita, depois de toda aquela parafernália de governador e tararara, que todo mundo gosta de ir lá fazer, a primeira coisa é aprovar o regimento do Congresso. A divulgação, então, folder, crachá, tudo esse negócio que envolve é discutido por essa comissão, depois eu vou falar um pouquinho mais. Então aqui é a hora do trabalho desses 7 pessoas, e por isso que quando falta 2 em 7, a coisa encrenca. Porque é aqui também que vai ter que ter um pessoal que vai ver como é que vai trazer o pessoal do interior, no nosso caso muito mais difícil, eu acho, do que de vocês. Lá a grande maioria dos locais não tem como ir de carro, porque tem 3 estradas lá no Amazonas, não tem isso, é no Rio mesmo. Então, por exemplo, aquele cara lá da Boca do Acre que eu falei para vocês, para chegar lá em Manaus, se ele for de barco, leva 3 dias para ele chegar. E 3 dias para voltar. De avião dentro, às vezes é mais rápido ir de Manaus a São Paulo do que dentro do Amazonas. Porque os aviãozinhos que a gente anda lá, chega a dar, é um horror. Os aviãozinhos e até os aviões de linha são aqueles aviões de hélice que demoram uma eternidade. Para eu sair de Manaus para ir numa reunião a Tabatinga, que é lá no extremo oeste do Amazonas, leva 4 horas e meia de avião. Então, para vir para São Paulo, leva 3 horas e pouco. O cara quase... Então, tudo isso tem que ser pensado aqui. Tudo isso tem que ter grupos de trabalho. E se os 7 não trabalharem e pegarem juntos, não tem jeito. Então, isso aqui que foi apresentado, só para mostrar para vocês o que foi decidido. Então a gente decidiu que a gente ia apresentar simplesmente os títulos e os capítulos, e daí a comunidade ia estar livre para fazer o que ela quisesse dentro de cada um desses títulos e capítulos, e livre também, por exemplo, se quisesse tirar título, botar título, capítulo, ia estar à vontade. Mas não funcionou. Não funcionou porque foi uma liberdade que não coube, que eu, na época, tinha essa visão, mas que o pessoal, por essa ânsia de querer botar a comunidade no meio, sabe? Mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade, porque tem um fim. Eu sou um cara que gosta de trabalhar e que tem um produto no final.
porque senão é um desperdício de energia e... eu fico louco quando eu trabalho e chega no final, nada. Então, tem que pensar muito bem nisso. Então, isso aqui não funcionou do jeito que foi feito. Então, a partir do dia 4 ao dia 16, a gente teve um negócio chamado Eventos Pré-Statuinte, que era como a gente viu que a comunidade ela não estava muito bem informada a respeito disso, a gente começou a ir em cada unidade fazer palestra, fazer videoconferência, levar folder, a gente tinha blog, tudo que era possível de inventar para conseguir informar a comunidade do que estava acontecendo dentro da nossa universidade, a gente fez. Então fomos em várias, aqui a Naeste, isso aqui já são escolas do interior, então essa aqui é uma diretora também lá de Tefé. A gente fez isso constantemente. E não foi o suficiente. A gente precisava ter mais ainda para fazer a comunidade realmente ver o que era esse momento da universidade. Então, isso aqui é extremamente importante, a parte de divulgação do processo. Bem, do dia 18 ao dia 22 de março de 2013, então já foram instaladas as comissões de base em todas as unidades da UEA. Esse prazo aqui a gente deu também para eles nos mandarem aqueles 3 caras que comandavam as comissões de base, então tinha que mandar o nome do professor, do técnico e do aluno, porque a nossa interlocução era feita com a comissão e não com a comunidade. Então a gente tinha foi uma coisa muito bem feita, porque qualquer coisa que era decidido na CEP, no mesmo dia a gente conseguia passar para todo mundo, porque a gente tinha um e-mail, telefone, e quando a gente não conseguia passar, a gente ligava. Então isso aqui é uma coisa bem legal, ter o telefone, ter os contatos de todo mundo das comissões. No dia 25, então, depois de instalada, a gente enviou o tal do roteiro. E o roteiro era simplesmente aquela lista de itens. E o que aconteceu foi que a gente deixou um tempão para o pessoal discutir. Então, de 25 de março até 14 de julho, as comissões tinham a liberdade de fazer quantas reuniões quisessem. Eu sei que algumas unidades tiveram 1, 2, a nossa teve 7 reuniões. Então, toda aquela unidade que estava muito engajada, que era, vamos dizer, que era politicamente mais engajada, que participavam, elas realmente fizeram mais reuniões e tiveram mais frutos a respeito das discussões. Outras nem tanto. Então, isso aí faz parte do processo. Tem gente que não está nem aí, tem outros professores que estão enlouquecidos. Eu sou um cara muito engajado na universidade, mas tem colegas meus de curso também que, sabe, não dão muita bola, mas faz parte. Eu também não vou botar um revólver na cabeça do cara e dizer, vem cá, tia, é o processo atuante, pô. Te liga, meu. Não é assim. Então, é muito mais interessante que o cara que está lá participando, ele está realmente com vontade, do que o cara está lá só simplesmente para fazer número. Então, a gente deixou esse tempo aí para as discussões. Do dia 17 ao dia 21, a gente começou a receber as propostas das comissões de base, e foi aí que a gente começou a ver que... E eu comecei a dizer, lembra que eu falei na primeira reunião? Porque aqui só tem algumas que eu coloquei aí, ó. A gente recebia de tudo, simplesmente demandas assim, ó, que não fazem parte do estatuto, sabe? Então, os alunos dizendo, mas eu não tenho dinheiro para ir a UEA tem que botar o ônibus para me levar daqui para... Sabe? Então, essa falta daquele texto não funcionou, e em junho mesmo a gente já viu que o nosso relator, eu só olhava para ele porque ele foi um defensor, ele era o representante do sindicato, ele era um defensor assim, não, a gente tem que a gente tem que deixar uma liberdade. Eu disse, cara, não funciona assim, a gente tem que dar um caminho, dar toda a liberdade para eles mudarem o que quiserem, isso é democracia, mas dá um norte para o cara, porque senão não tem jeito. Isso aqui foi muito engraçado, porque a gente lia cada coisa que eu lia assim, eu olhava para a cara dele, lê o artigo tal da tal unidade, que eu quero ver se tu não me dá razão. Então aqui a gente viu que a coisa ia ser complicada de ser efetuada. A nossa, deixa eu ver se está aqui, ó.
A proposta de base da EST, da Escola Superior de Tecnologia, 187 artigos no Estatuto. O de vocês tem, se eu não me engano, menos de 100, que eu estava vendo. Eu estava aí com ele. Então, depois que a gente recebeu tudo, e daí aqui, ó, esse foi o prazo, dia 21 era o último dia para os caras nos mandar qualquer coisa, qualquer ideia doida a respeito de estatuto. No dia 21, do dia 24 de junho até o dia 26 de julho, o nosso relator teve que pegar todas as propostas e colocar todas elas num volume que a gente chamou de volume de sistematização. Então, era pegar todas as propostas artigo por artigo. Então, por exemplo, a EST deu uma ideia do artigo 1, a ESO também deu, mas diferente. Então, ele teve que botar artigo 1 da EST, tarará, artigo 1 da tal unidade, tarará, artigo 1 da tal unidade. Isso que ele teve que fazer. E montou lá uma proposta simplesmente gigantesca, que esse volume ia ser votado no Congresso. Do dia 29 ao dia 16 de agosto, a preparação do Congresso efetivamente. Isso aqui estava na nossa proposta, mas como a ideia daquela comissão era uma atividade muito proativa, a gente fez isso já desde a primeira reunião. Então, vendo passagem, vendo onde é que o pessoal ia ficar. Porque vocês viram, não sei se vocês notaram, quando eu apresentei para vocês aquela distribuição, que 46% era da capital. E o resto era tudo do interior. Então, a gente tinha que ver passagem, onde é que os caras iam ficar, onde é que o aluno ia ficar, onde é que o professor ia ficar, toda essa zona toda. Eu sabia que aqui não ia dar 1 quilo. Então, a gente já começou desde a primeira reunião a fazer essa parte de preparação do Congresso. A parte de locomoção dentro da capital depois, como é que ia ser feito o translado do pessoal dentro da capital. Tem vários detalhes que vocês têm que atentar na hora de fazer um congresso. E daí a gente teve de 19 de agosto a 23 de agosto de 2013 o nosso congresso. O congresso foi no auditório da Assembleia Legislativa, no auditório do deputado Belarmino Lins, um auditório gigantesco, ele ficou lotado. E eu botei esse negócio assim. Foi aí que o pau comeu. E daí que a gente viu que pequenos erros decisões que a gente tomou antes, culminaram em, vamos dizer, em grandes coisas dentro do Congresso. Então, o principal deles é o tal do texto de não ter um direcionamento, porque daí cada um do Congresso achava que ele era o cara. E uma coisa que eu não falei para vocês foi o seguinte: uma grande, vamos dizer, argumento antes de 2012 para mim era dizer a UEA não tem a maturidade política para fazer um estatuto. Puta, aquilo me incomodava de um jeito. Olha, vocês não fazem ideia de como me incomodava um cara dizer, pô, tu não sabe conversar com o outro e chegar no entendimento. O governador falou isso para mim, os reitores falavam isso, e aquilo eu não engolia aquilo. E vários professores, obviamente, não engoliam aquilo. Dizia assim, pô, você ainda não tem a maturidade política necessária para conseguir fazer um entendimento na comunidade. Mas mesmo depois de eu estar muito puto com isso, ouvindo, quando chegou no Congresso, a primeira conclusão que eu tirei no final do Congresso foi exatamente essa. A maturidade política nossa não existia na época. Não era a hora de fazer o estatuto ainda dentro da UEA. E também era a hora de fazer dentro da UEA. Para quê? Para a gente ver a real situação política, social, pedagógica dentro da UEA. Todos acreditavam, e eu acreditava no primeiro dia do Congresso, dia 19, mas assim, acreditava piamente que no dia 23 a gente ia terminar. Que a gente ia entrar no entendimento, mas assim, acreditar assim com
Quando, na metade do congresso, eu vi que isso não ia acontecer, foi uma decepção comigo, com a comunidade, enorme, porque a gente viu que a gente não se conhecia, talvez, por ser uma universidade nova, a gente não se conhecia, e política é isso, a gente tem que conhecer. Então, por exemplo, quando eu dou uma proposta, eu não estou querendo ferir a da senhora, sabe? Quando a senhora dá uma proposta, não está querendo passar a perna em mim. E a gente não se conhecia como comunidade. E essa maturidade é que faltou na época. Tanto é que aconteceram coisas, aqui eu botei uma bomba aí, porque eu tive que apartar professores de dar um querendo dar na cara do outro. Simplesmente isso. De levantar e querer dar na... Tinha uma professora lá que eu tive que segurar ela porque ela queria dar. Ela chegou a vir, quase deu em mim. E não é isso, sabe? Esse momento dentro da universidade, eu vejo que é um momento que eu não sei como é que é a situação de vocês aqui, mas é um momento que é pela universidade. Não é um momento, pode parecer ridículo eu falar isso, mas não é um momento de a gente ter um ganho em aprovar um artigo ou não. É ridículo, mas é muito difícil para a gente como ser humano não ver uma situação que eu possa ter um ganho pessoal e me desfazer dessa vontade e dizer, não, eu vou fazer pela universidade, porque esse movimento é pela universidade. E quando a gente não se conhece, piora mais ainda. Então, essa delicadeza de coisas, a gente tem que, em cada um de nós, pensar o que eu posso fazer pela universidade nesse momento. E não o que eu posso ganhar quando eu aprovar sei lá. Um exemplo que eu dei lá foi que, na época, tinha algumas pessoas querendo ser reitor, e eu particularmente como professor, achava que um reitor tem que ser doutor, e que o vice-reitor tem que ser doutor também. Porque, para mim, quem descreve uma universidade é um professor no seu último grau, ele é doutor, sabe? É a minha ideia como professor. Só que não era só isso, tinha professores, a grande maioria dos professores da UEA hoje ainda é mestre. Existem 187 doutores dentro da UEA, o resto, a grande maioria é mestre. Então tinha pessoas que queriam participar da eleição e já estavam indo lá no congresso e dizer, eu vou votar lá para reitor porque seja mestre, eu sou mestre. E não é isso. A gente tem que pensar esse momento de que maneira? Da maneira que o que a gente fizer agora vai ficar aqui quando eu não for mais professor e quando eu não morrer mais, porque a estrutura, o cerne de um estatuto, ela vai se perpetuando. É óbvio que ele vai mudando. Uma coisinha aqui, outra ali. Mas o cerne, ele tem que persistir. E isso não aconteceu com a comunidade. A comunidade mostrou para ela mesma que ela não estava preparada para aquele momento. E era a hora de fazer isso também. É engraçado. Não era a hora, porque não estava, mas era a hora para, dar um tapa na cara da UEA e dizer, vem cá, viu? O pessoal falou que a gente não tinha, tia. Vamos começar a se ligar, porque o processo vai ter que acontecer e a gente vai ter que, de alguma maneira, descobrir essa maturidade dentro da gente. Então foram situações bastante complicadas que a gente passou no Congresso. Nesse caso aqui, eu digo para vocês, daquele papel que tem cada um dentro do processo. O presidente, por exemplo, eu era presidente. O meu papel dentro do Congresso era simplesmente apaziguar as guerras que estavam acontecendo lá dentro. Mas o principal pessoa dentro de um Congresso não é o presidente. A principal pessoa dentro de um Congresso estadualmente é o seu relator. O relator, ele tem que estar muito seguro de como que ele vai fazer as coisas para a coisa andar. Se ele não estiver seguro, a comunidade simplesmente toma conta da reunião e simplesmente acaba. Por isso que eu falei para vocês, a escolha da comissão que vai fazer esse processo de vocês andar é extremamente importante. Se vocês já têm o conhecimento da comunidade com 32 anos de vida, vocês têm muito mais conhecimento entre os pares de vocês, quem é quem, para fazer uma escolha, vamos dizer assim, uma escolha prudente, mesmo que tu não vá com a cara do cara, mas tu sabe das características daquela pessoa para conduzir um processo como esse. Tá? Então, o nosso relator foi
Ele sofreu, e eu não podia, como presidente, interferir, porque senão tu tira a autoridade, daí que sim que a coisa degringola. Então, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu no Congresso foi que, ao invés de a gente seguir um roteiro, dizendo assim, ó, hoje nós vamos, até vou botar depois o roteiro que foi colocado para, deixa eu ver se eu boto aqui, ó, para não dizer que não estava tudo programado. Então estava tudo programado, ó. Por exemplo, na tarde do primeiro dia nós ia começar a discutir isso aqui, ó. Ia continuar discutindo isso aqui, depois 3 turnos discutindo esse título. Então estava definido como seria discutido. A liberdade que foi dada foi tão grande que chegou no primeiro dia, o pessoal disse, não, nós vamos fazer grupo de trabalho para discutir tal coisa, tal coisa, tal coisa, e todo mundo se espalhou. Foi um grupo de trabalho discutir título 1, 2, 3, foi outro grupo de trabalho discutir outra coisa, e o relator não teve o pulso necessário para fazer a coisa voltar. Por quê? Porque não tinha aquele texto. Porque se tivesse o texto, ele ia colocar, não, o texto é esse aqui. Artigo 1. O artigo 1 é o nome da universidade. Tem alguém aqui que tem alguma... Tem, eu gostaria que mudasse para estadual. Tudo bem, está anotado. Tem 2 propostas, Universidade do Estado, Universidade Estadual. Todo mundo levanta a mão, quem é que é estadual? Tá, quem é que é do Estado? Tal. Artigo 1 votado, próximo, artigo 2. E isso andaria, teria um andamento. E não aconteceu isso. E a gente teve o cuidado, até vocês devem ter olhado aí, ó, que teve pouco tempo para discussões de alguns artigos e tempos enormes para discussões de outros. A gente teve cuidado de fazer isso. Porque na leitura do texto do Estatuto, a gente sabe aonde tem pontos que vai dar encrenca. Esse título 4, não deve dar para ver aí de trás, é da administração da universidade. A gente tinha certeza que esse aí era um problema que ia ser sério, porque dentro desse tema a gente tinha quem é que ia ser o reitor, quantas pró-reitorias ia ter, quem poderia ser um pró-reitor. Isso a gente discutiu, eu vi já no estatuto de vocês, que vocês não são tão detalhistas com relação a isso, mas lá era uma unanimidade ser detalhista com relação a isso. Então, por exemplo, o pró-reitor de pesquisa deveria ser um professor doutor com, vamos dizer, reconhecido dentro da pesquisa na universidade. E todos os professores da universidade. Uma coisa que eu também vi no estatuto de vocês, que nem todos os pró-reitores precisam ser necessariamente da universidade. Alguns, sim, tipo de graduação, pesquisa, mas, por exemplo, de administração, ele pode ser de fora, né? Administração, planejamento, tem algumas que eu vi isso. No nosso caso, a gente queria todos de dentro. Então, a gente é muito detalhista lá nessa descrição de quem a gente quer. Então, aconteceu isso. Por não ter uma linha, por não ter um direcionamento, a comunidade entendeu que ela daria o direcionamento e não é uma pessoa, um relator, que vai fazer que 206 pessoas entrem em acordo. Isso tem que ser feito antes. Uma vez já me disseram que as reuniões elas são decididas antes da reunião. É mais ou menos assim, a gente tem que ter essa parte política para conseguir arranjar aliados e por aí vai na hora de fazer um evento como esse. Então a gente teve esse cuidado. Aqui, depois do título 5 também, que olha só, era a administração dos institutos, escolas e centros. Isso aí, por incrível que pareça, que era coisa... Por exemplo, eu falei para vocês que a gente queria mudar o nome de escola para instituto, né? Daí tinha uma outra escola que disse, não, o nome de vocês não pode ser instituto. Daí o pessoal vem cá, tia, eu estou dando uma opinião sobre como é que vai ser a escola de vocês. Então, dentro desse processo inteiro, também tem que ter um entendimento, que depois até vou colocar aqui mais explicitamente para vocês, que existem assuntos que são discutidos por classes, tem assuntos que são discutidos por unidades e tem assuntos que interessam toda a universidade. E a gente tem que saber se portar diante disso. Porque eram conflitos que a gente tinha que, sabe, não precisavam. Por exemplo, esse aí, o pessoal da ESH, eu não podia, porque eu tinha votado no dia da comissão de base. E eu votei pelo Instituto de Engenharia e Tecnologia.
que seria o nome, nem seria instituto na forma do instituto, com o CNPJ e tudo, mas o nome, em vez de ser escola, instituto. Daí o pessoal lá da Normal Superior disse, não, você não pode ser instituto. Eu digo, tá, quem disse? Daí brigaram lá, quase se mataram lá por causa do nome do negócio. Então, quer dizer, não tem fundamento isso, e isso vai da maturidade política, da maturidade de conhecimento da comunidade que a gente está falando. Então, no final, não foi possível avançar no cronograma, porque o cronograma dizia que depois do Congresso a gente ia fazer uma sistematização final, teria uma análise jurídica para ver se, obviamente, a gente não é advogado para saber que muitas das nossas vontades podem ou não podem. Então, essa análise seria feita, teria um mês para a PJ da OEA fazer análise jurídica, e, finalmente, uma reunião extraordinária do Conselho Universitário para aprovação do Estatuto. Então, esses três aí a gente não conseguiu realizar. Por quê? Porque no Congresso a gente conseguiu discutir apenas pequenas coisas que interessavam, na época, para algumas partes dentro da OEA. A gente conseguiu discutir eleições e a gente conseguiu discutir o nome da universidade. O resto eu tinha que, simplesmente, estava num ringue lá dentro. Então, não é fácil fazer um processo como esse, mas não acabou. O processo, simplesmente, no último dia a gente disse que ia fazer uma nova reunião em novembro. Essa reunião não aconteceu. Como já tinha a proposta de eleição para reitor, que era uma coisa que a gente queria demais dentro da universidade, porque desde o início da OEA os reitores eram da UFAM e da Universidade Federal do Amazonas. E mesmo sendo uma co-irmã, a gente gosta de fazer muito projeto com eles, a gente adora a UFAM, mas quem comanda a OEA é a OEA, não é a UFAM. E a comunidade ansiava pela eleição dentro da OEA com professores da OEA. Então, com aquilo votado, a gente conseguiu realizar as eleições que a gente tanto queria. Hoje, a gente tem um reitor eleito pela comunidade, por voto direto. Vocês são lista tríplice, né? No nosso caso, o governador disse que queria lista tríplice e a comunidade simplesmente se uniu de uma maneira que disse, não tem conversa. A gente quer aquele cara que foi eleito, e ponto final, não tem lista tríplice para... E ele aceitou. Mas porque a comunidade, de vez em quando, ela se une, mas quando é para se unir, ela se une para determinadas coisas. Tem que ser isso para tudo. Então a gente conseguiu fazer com que tivesse as eleições ocorreram. Hoje a gente tem o nosso reitor lá da OEA com um professor de carreira. Mas também, até mesmo nessa eleição, a maneira com que foi votado, os artigos que foram votados, depois, o nosso próprio reitor, ele disse, não, nós vamos ter que fazer estatuto de noivo porque isso não valeu. Porque a gente tinha decidido na estatuinte, lá no Congresso, que o reitor deveria ser professor com 5 anos de casa, doutor, e que o seu vice deveria ser um professor doutor da casa também com 5 anos de casa. Isso restringia bastante, porque quem poderia ser reitor era o pessoal dos 3 primeiros concursos. Ele era do 4º e 5º. Então, no final das contas, ele simplesmente foi na PJ e a PJ achou uma maneira de a gente não considerar o que aconteceu nessa parte da estatuinte. Porque disse, não, vocês botaram 62, 62, 62 e a LDB disse que é 70 e os 30 para o outro. E ele simplesmente cancelou com esse negócio. Conseguimos uma coisa, mas de uma maneira um pouco conturbada, que eu fiquei bastante chateado com ele. Ele é um grande amigo meu. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Esta é uma hora da OEA não, da universidade. É muito difícil a gente se desprender de algum ganho pessoal para ver a universidade quando a gente não estiver mais aqui. Sabe? Então, isso é uma reflexão que tem que ser feita por vocês, que está sendo feita hoje em dia dentro da OEA, que
Que a gente tem que chegar num momento como esse e simplesmente, qual é a universidade do sonho que eu quero? Não a universidade que vai me levar para a reitoria, ou que vai me levar para isso, ou que eu vou ganhar isso, ou que eu vou ganhar. Não é assim. Esse não é o momento. É uma coisa muito feia fazer isso desse momento da universidade. E acaba dando um estatuto torto, no final das contas. Tá? Então, os resultados desse primeiro processo, eu me lembro que eu saí do auditório, eu me lembro que o meu carro estava na frente, veio um monte de gente falar comigo, dizer que eu tinha conduzido da maneira muito legal, que eu sou muito invocado, mas que eu estava aqui. Até uma professora disse: tu tomou algum Valium antes de vir aqui? Porque tu estava extremamente sossegado e todo mundo te conhece como um cara que luta, que briga no campo das ideias, obviamente. E ela disse: porra, tu estava muito... Eu digo, o meu papel ali tinha que ser esse, eu não podia botar mais fogo botar gasolina no fogo, mais ou menos. Então, o que eu falei para ela no primeiro dia: olha, lembra que falaram para nós que a gente não tinha maturidade? A gente não tem maturidade. Peguei, saí, bati a porta e fui embora. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias em casa, puto da vida, por aquele anseio que eu tinha, que eu achava que a comunidade poderia se unir e fazer um estatuto, e isso não aconteceu. Então, o que vale para a gente chegar num resultado como esse é a divulgação. A gente tem que divulgar para a comunidade o que é esse momento, mas muito. Dizer o que é que está envolvido num momento como esse. Que não é o nosso ganho, mas sim o ganho da universidade onde a gente está trabalhando. Então, essa falta de maturidade foi evidente. Falta de visão de futuro da comunidade pela OEA, que também tem tudo a ver com isso. Então, as pessoas, elas pensam muito por exemplo, eu sou coordenador de curso e eu vou fazer coisa até o final do meu mandato, que é 2 anos. Depois, azar é do goleiro. Não sou eu, pô. Dane-se. Então, não é assim também que... Uma coisa que me incomoda também muito é o cara dizer: eu estou coordenador, ou estou reitor, sabe? Não sei se vocês falam isso. Eu, quando sou coordenador de engenharia química e de bacharelado em química, eu sou o coordenador. Sou assim que eu vou para casa, durmo com a engenharia química na cabeça, acordo com aquilo na cabeça, os problemas... E daí, na sexta passada, eu deixei a coordenação. Daí, da mesma maneira que eu assumo a coordenação com cada célula do meu corpo para fazer a coisa andar, na sexta passada eu entreguei o cargo da coordenação de engenharia. Daí, o novo coordenador disse: como é que eu resolvo isso? Eu digo: velho, me dá pelo menos 1 mês, porque eu preciso relaxar um pouco com relação a isso. Então, por exemplo, eu dou até o meu exemplo. Os atos que eu tive como coordenador de curso, de conseguir espaço físico, equipamentos para o curso, para esse negócio, transcendem a minha passagem na coordenação. Por exemplo, eu consegui espaços para o curso lá, e quem vai inaugurar é o próximo coordenador. Ele vai ganhar o mérito, e eu não estou nem aí, porque eu fiz aquilo pelo curso. Então, a ideia é essa, e esse é o sentimento que a gente tem de visão de futuro para fazer a nossa instituição crescer. Os 3 têm tudo a ver, então eu pontuei muito isso. O momento é de reflexão pela OEA, e não viram dessa maneira. Então, tinha que se pensar na OEA e não em si próprio. Percepção, isso eu também comentei aqui com vocês, que existem assuntos referentes a classes, unidades e OEA como um todo. Isso aí, para evitar conflitos, a gente tem que ter essa consciência. Então, tem que ter a consciência de que tem assuntos que eu vou debater muito. Por exemplo, a parte de pesquisa e pós-graduação. Nossa, o pau vai comer porque eu gosto, porque eu entendo, porque eu tenho o que falar a respeito disso. Agora, extensão, não sei muito. Então deixa, quem é que é o pessoal que trabalha forte na extensão dentro da universidade? Ouve, escuta, vê o que acha, mas evitar conflitos. Então, dentro do nosso estatuto, a gente tem uma parte só da parte de docente, só da parte de discente, só da parte de técnico. Então, no momento que eu vou colocar alguma coisa de professor, os professores discutem. Os técnicos discutem. Então, evita atritos que, no final das contas, acabam não sendo produtivos dentro do processo.
Adoção do texto básico, já falei 1 zilhão de vezes e botei de novo, isso aí não, eu vou botar até, porque essa aí para mim foi a maior, foi onde eu perdi uma batalha e quase perdi a guerra por causa de ter perdido. Eu me lembro que do 7, no dia o 7 estava presente, eu perdi por 1 voto nesse negócio. Então eu disse, por 1 voto que a gente deixou de adotar um texto completo, e isso no final é o que acabou gerando vários problemas durante o processo estatuinte. Mas o lado bom, e aquilo que eu disse para você, se teve o lado ruim de a gente se tomar consciência de qual é a realidade que a gente tinha como universidade. E o quanto antes a gente tomar conhecimento disso, o quanto antes a gente pode tomar atitudes para reverter. Eu não acho correto o cara dizer, olha, vocês não têm maturidade política e vocês não podem fazer. Só vão fazer ano que vem, só vão fazer ano que vem. Então, porque primeiro que a gente nem sabe como é que a gente está, sabe? Então a gente tem que saber do problema para depois tentar resolvê-lo. Então, eu achei isso aí foi um grande ganho dentro para a universidade do primeiro processo estatuinte que a gente teve, que ainda não terminou, que foi saber como é que a gente... Hoje em dia, a gente consegue conversar com as unidades de outra maneira. É muito, muito legal isso. Dentro do Conselho Universitário, que era a ESA de um lado, a EST lá, hoje em dia existe uma parceria já, muito por causa disso aí. Porque foi, bem como eu falei para vocês, foi como um tapa na cara da gente, dizer, porra, a gente não tem a capacidade de se entender, pô, para fazer um texto. Então está na hora de a gente começar a se entender. Mesmo sem ir com a sua cara, mas... A gente está por uma luta pela universidade. Não vou com a tua cara também, mas, porra, vamos sentar junto e vamos ver esse negócio funcionando. E o texto não foi obtido. Esse foi o triste da história. A retomada do processo. A retomada do processo, então, depois que o reitor foi eleito, todo o conselho universitário, ele perguntava novamente, quem tem algo para falar? Sérgio estava lá. E aí, tia? Como é que vai continuar? Enchemos tanto o saco dele que daí o negócio agora, em março, né, desse ano, ele designou uma Comissão Geral de Logística e Administração de Eleição do Estatuinte. O que é isso aí? Agora vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai eleger primeiro os congressistas, os delegados, e depois, dentro dessa comunidade de 200 pessoas, de todas as unidades, quase da mesma maneira como foi distribuído lá na primeira oportunidade, dentro desse a gente vai ver quem é que vai ser o presidente, quem vai ser o relator, e daí a gente vai fazer andar. Então, isso foi feito em março, a publicação do edital de abertura foi em março, e de 16 de março até pouco tempo atrás, teve as inscrições dos delegados. E como é que foi distribuído? Agora foi distribuído como a LDB disse. Obviamente, os alunos e os técnicos quase enlouqueceram. Os técnicos não tanto, porque os técnicos são muito mais sossegados, mas os alunos foi muito complicado conter os alunos por causa disso aqui, porque eles tinham 33% de participação aí dentro. E os alunos é uma classe dentro da universidade que a ebulição é muito grande. Os professores até a gente consegue, agora os alunos, quando eles estão organizados, é complicado. E a nossa unidade é uma unidade que, a nossa unidade é... Até o antigo reitor, ele disse que ele saiu por causa da nossa unidade e por causa dos alunos da nossa unidade. Então, os alunos, eles reclamaram muito a respeito disso. Mas é dessa maneira, então, são 140 docentes agora, que as eleições terminaram, quer dizer, deixa eu ver se está aqui. As eleições foram até o dia 4 agora, passado, anteontem. E a gente vai ter 200 delegados agora que vão se reunir, ainda não está, até eu botei aí, é uma incógnita, porque aquela comissão lá vai ter que dizer quando é que a gente vai se reunir para ver quem é que vai ser o presidente, quem vai ser o relator e o secretário para dar andamento. E agora com todos os ensinamentos que a gente teve da primeira participação da gente. E foi tudo isso que eu falei para vocês aí.
Então, as sugestões que eu coloco para vocês, para a realização do processo Statuinte, é começar com a parte da comissão executiva, ou o pessoal que vai fazer a coisa andar. No meu entendimento, tem que ser muito proativo, pessoal, e composto por membros que coloquem a instituição em primeiro plano. Vocês têm essa experiência maior de ter uma vida maior e conhecer melhor entre vocês quem pode fazer isso. A adoção do texto básico, que poderá ser totalmente modificado pela comunidade, e isso aqui tem que deixar muito claro, sabe? Porque quando eu apresentei isso na época, eu falei isso e falei essa frase. E mesmo assim, as pessoas que estavam comigo entenderam que eu estava querendo impor um texto. E eu dizia, se tu quiser mudar todas as palavras que tem aí, tu muda. Não adiantava. Não, tu está querendo impor um negócio. Ficou difícil. Mas é isso. Isso aqui tem que deixar muito claro para a comunidade que ninguém está impondo nada para ela. A gente está simplesmente dando um norte para ela seguir. Só isso. Formação de grupos de trabalho para várias coisas, porque a gente tomou um perrengue muito grande. A carga de trabalho para a CEP foi muito grande, porque só a CEP fez isso. Então, as passagens, acomodação, apoio no Congresso, até coisas pequenas. Por exemplo, tem a mesa do Congresso que ela está discutindo com a comunidade. Por exemplo, um cara levanta a mão lá e quer dar tem que levar um cara para levar lá o microfone para o cara. Não é um membro da mesa que vai sair correndo lá para levar. Então, existe todo um apoio dentro do próprio Congresso Statuinte que também tem que ser visto. Divulgação do evento, importantíssimo. Isso aqui é uma coisa que eu acho simplesmente fundamental, que é um grupo de pessoas para ver o histórico, porque a história da nossa universidade, depois, quando nós não estivermos mais aqui, ela tem que ter uma memória, isso aí é importantíssimo. Então, a gente procurou, em todas as reuniões que a gente teve nas comunidades, tirar foto, fazer entrevista. Então, tinha um material gigantesco para o pessoal que vier depois da gente. Vamos estudar o primeiro processo Statuinte que aconteceu lá na universidade. Tem um material farto para fazer esse estudo. E outras coisas, mobilidade urbana, o pessoal do Congresso. Então, tem vários itens que podem ser grupos de trabalho para formar isso. E a parte de eventos pré-estatuintes, que é aqui que vai ser a divulgação de como que vai ocorrer isso. Então, lá a gente tem uma infraestrutura muito boa para fazer teleconferência, justamente pela própria logística do Amazonas, não tem como o cara... Então, quase que semanalmente a gente podia chamar todas as unidades da OEA, eu sentava lá na frente da Câmara, num estúdiozinho, sem ninguém, falava com todo mundo, e todo mundo falava comigo. Então isso era muito legal. Então, dúvidas que existiam lá no Diabo Perdeu as Botas, lá no meio do Amazonas, eu conseguia discutir com o cara ao vivo, com os outros e todo mundo ouvindo. Então era muito legal isso. Então, quanto maior for o número de eventos antes da Statuinte para esclarecer o público a respeito de o que vai ser, o que vai ser discutido, a participação de cada um no evento, tanto melhor. A divulgação do evento voltada para a conscientização da comunidade acadêmica de que o momento é da construção da universidade. Então, falei também várias vezes isso aqui, e isso é uma coisa que facilita muito na hora da discussão. Mostrar para ele que o cara tem que se despir de vaidade, de todo o ganho que ele pode ter, porque não se enganem, dentro de um estatuto a gente pode ganhar muito com relação ao estatuto, mas isso tem que ser deixado de lado em detrimento da construção da universidade. Não é um momento de luta entre classe, porque os técnicos lá também, os técnicos teve horas que queriam dar na gente, os professores queriam dar nos técnicos, os alunos pendiam para um lado ou para o outro, dependendo da circunstância. Então, também não é essa hora. Então, quando a gente for discutir PCCR, por exemplo, plano de cargo, carreira e remuneração é uma coisa. Daí o pau come de um jeito. Lá não, lá é outra coisa. Então, deixar claro que existem temas que sempre têm que ser discutidos por classes, unidades e por toda a universidade. E isso aqui é fundamental também para vocês, que foi uma coisa que eu deixei só para o final. Se não tiver uma consultoria jurídica boa,
Não funciona. E eu vou dizer para vocês que é uma coisa que eu acho que também vocês, eu acho que vão passar. Depois de a gente ter feito tudo isso, eu botei aqui, ó. Essa aqui é a lei delegada, aquela famigerada que eu tenho nojo, eu vou botar fogo nessa miserável aí. Que é ela que diz do dinheiro, o dinheiro para... Só que no artigo 5º, no parágrafo único, ela diz o que está escrito ali, ó. O Estatuto da UEA estabelecerá a denominação, a instituição e a disciplina de funcionamento das unidades acadêmicas, as composições, competências e formas de funcionamento do Conselho Curador Universitário. Ponto. A gente não pode fazer mais nada além disso. Então, para que a gente fez um processo estatuinte no final das contas? Porque vai chegar uma hora que o governador ou qualquer um pode dizer, vem cá, tia, o estatuto de vocês é isso aqui, ó. Então, esse parágrafo único é a briga que a gente está agora com o governo de que seja revogado. Porque eu não posso falar de autonomia da universidade. Eu não posso simplesmente ver quem é que vai ser reitor. Eu não posso fazer nada. Porque a lei delegada me diz que o estatuto é isso aqui. Isso aqui tem que ser revogado dentro dessa lei. Além da lei toda botar no fogo, mas principalmente esse negócio. Porque se a gente fizer um estatuto antes da revogação desse parágrafo único, não vai valer nada. Então, tem que ser revogado para depois fazer o processo estatuinte. Então, a parte legal ela é fundamental. Eu não sei como é que foi instituída a UNEB, mas eu sou físico-químico. Eu tive que ler, me virei quase advogado, porque depois eu comecei a ler, e é um saco, porque não, a gente deveria ter essa prestação da reitoria. Se vocês notaram lá na comissão efetiva, o cara que não vinha era justo o cara que tinha que ajudar a gente nisso aí. Então, no final das contas, eu ainda ficava pensando, pô, ele não veio por quê? Pô? Por que ele não veio no final das contas? Então, esse apoio jurídico ele é fundamental. E, obviamente, magnífico, o último tem a ver com o senhor. Disponibilização dos recursos para que isso ocorra, porque não custa barato. Na época, até botei aqui, ó, custou 100 e poucos mil reais, mas isso aqui foi há um tempo, em 2012. E hoje em dia isso aí vai custar muito, 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 muito mais. Tá? Foi 115 aí, ó. 115 e 800 no final. Vai ser mais. O de agora vai ser muito mais. Muito, muito, muito. Mas pelo menos para ter uma ideia, eu coloquei isso aqui para vocês verem os itens, né? Os itens de consumo que a gente acabou tendo. Então, só vou mostrar aí para terminar, e você já deve estar cansado de me ouvir. Os crachás são fundamentais na hora do congresso, porque tem coisas que eu vi lá que eu queria também dar na cara de um que outro, porque tinha o crachá do delegado, que era esse vermelho aqui. Mas a gente colocou que poderia ter observadores e convidados que também tinham crachás para identificar cada um deles. Chegou numa hora da votação lá que os caras viravam o crachá de observador e votavam. E eu acho que votaram uma ou duas vezes e eu não tinha notado. Uma hora eu conhecia um cara que era observador e eu vi ele votando. Digo, para tudo. Para tudo que agora não... O cara tem que ter uma... Eu digo, vem cá, tia, até isso vocês estão fazendo, parece umas crianças aqui dentro. Né? Porque os caras estavam votando quando não deveria votar. Então, uma maneira de identificar bem os delegados é uma coisa interessante. Até mesmo dentro isso a gente teve o cuidado, dentro da Assembleia, ter um lugar reservado para todos eles. Então, o observador vai ter que ficar fora, e daí o observador não pode entrar dentro do local onde os delegados estão. Então, tem detalhes que à medida que a gente vai passando... Só com um exemplo, um folder também que a gente tinha feito, para mostrar aqui qual eram os itens, a parte de cronograma que eu apresentei para vocês, e dizendo o que era, o que é um processo estatuinte, para a comunidade entender como é que funciona isso. Uma pastinha como é que foi. E agradeço a paciência de vocês e estou à disposição para dúvidas. Eu não consegui falar tudo em detalhes, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Tá bom? Obrigado.